Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar o velocímetro de 360 graus. E nessa aula eu ensinarei dois modelos. O modelo fixo, tá? Que ele não muda de cor, mas movimenta o ponteiro. E o modelo com formatação condicional, que de acordo com o valor que aparece ali, ele me apresenta a cor vermelha, amarela ou verde, tá? O arquivo que eu estou utilizando para ministrar essa aula estará na descrição e nos comentários para você fazer o download e estar me acompanhando. O link para o perfil do meu LinkedIn e o link para o download do meu currículo estará na descrição e nos comentários. Então, se você puder baixar, compartilhar, olhar e me adicionar no LinkedIn, eu vou ficar extremamente grato. Beleza? Então, partiu para a aula, pessoal. Eu tenho aqui uma segmentação de dados que vai dando vida aqui aos meus velocímetros, tá? Na primeira etapa eu vou ensinar esse fixo e na segunda etapa eu vou ensinar esse com formatação condicional. Vamos lá. Bem, eu tenho minha base de dados, que eu tenho o mês e o valor. O valor está em porcentagem, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo de valor aqui. Com os meus valores em mão, eu vou clicar dentro da minha base, vou vir em inserir, tabela dinâmica, tá? Vou utilizar aqui na planilha existente mesmo, que eu vou criar nessa aba, ok? Recolho e dou ok. Na minha tabela dinâmica, eu vou fazer a seguinte análise. O mês eu vou arrastar para o quadrante linhas e o valor eu vou arrastar para o quadrante valores, tá? Clico no total geral, botão direito, remover total geral, não preciso dele. E você formata aí o seu valor da maneira que você quer, tá? Esse aqui eu vou colocar no formato de porcentagem, ok? Beleza. Clico dentro da minha tabela dinâmica, venho em analisar, inserir segmentação de dados, escolho o mês e dou ok. Bem, agora eu tenho a minha segmentação de dados, tá? E aqui conforme eu for mudando, ó, ele vai me trazendo o valor do mês que eu estou escolhendo, tá? E é isso aqui que a gente vai utilizar para movimentar o nosso velocímetro de 360 graus. O nosso velocímetro, esse primeiro, ele possui duas partes, tá? A carcaça, tá? Que é o que é fixo ali, e o ponteiro. Inicialmente iremos montar a nossa carcaça, ok? Para montar a carcaça, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos digitar 10 vezes o valor de 10%, tá? Então, ó, 10%, 10%, 10%, isso 10 vezes, tá? Até totalizar aqui, ó, 10 partes que são 100%, ok? Você vai selecionar esses intervalos, esse intervalo aqui, tá? Do 10 vezes 10, né? Inserir grupo gráficos, inserir gráfico de pizza ou de rosca. E vai selecionar o gráfico de rosca, beleza? Deleta a legenda, a gente não precisa. Título não vai precisar, tá? E remove o fundo, tá? Clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Beleza? Agora você vai clicar aqui sobre a rosca em si, tá? Pra gente alterar as cores. Você vai vir formatar. Contorno de forma, eu vou deixar na cor branca, tá? E aqui em contorno de forma ainda eu vou vir em espessura e vou deixar aqui, ó, 3pt, beleza? Para ficar esse espacinho aqui que eu acho bonitinho. Eu deixei na cor branca, mas pode deixar preto, azul, laranja, do que você quiser, ok? Clico agora novamente sobre a minha rosca, venho aqui em preenchimento de forma e escolho aqui uma cor, tá? Eu vou escolher esse azul aqui, beleza? O que eu recomendo que você faça? Vem aqui no preenchimento de forma de novo, vem mais cores de preenchimento e aumenta um pouco a transparência, tá? Eu vou deixar aqui uns 30% e vou dar ok, para ficar mais clarinho, ok? Outro detalhe aqui bacana também, que não é obrigatório, tá? Se você quiser trazer aqui os valores dentro das fatias, 10%, 20% e por aí vai, você vai fazer o seguinte macete, ó. Aqui do lado daquelas 10 partes, você vai vir digitando assim, ó, 10%, 20%. Você seleciona os dois e puxa para baixo, que o Excel já vai entender a lógica. E aqui a gente vai ter indo de 10 a 100%. O que a gente faz? Clica aqui sobre a rosca, vem aqui em elementos do gráfico, rótulo de dados. Ele inseriu o rótulo de dados aqui de 10%, tá? Que foi da onde a gente puxou os nossos valores, ok? Porém, a gente não quer isso, a gente quer que apareça aqui o 10, 20, 30 e por aí vai. Então, o que eu faço? Clico nesses rótulos, botão direito, formatar rótulo de dados. Aqui vai abrir essa janela, que é o formatar rótulo de dados. Eu marco essa opção aqui, ó, valor a partir das células. Dá um clique.
Ele vai me perguntar onde que está esses valores, que eu quero puxar a partir das células, eu vou selecionar aquele intervalo, que está indo de 10 até 100%. E vou dar OK, beleza? Ele manteve os dois, tá? O primeiro, que é só 10, 10, 10, 10, 10, 10, e o outro, que vai de 10 a 100%. Eu vou desmarcar o valor, e aí ele só vai me manter o valor a partir das células, ok? Eu posso formatar, né? Negrito, cor preta, e por aí vai, ok? O que eu faço agora? Clico sobre a rosca, e venho nessa opção aqui, ó, formatar série de dados, e aqui eu vou ter o tamanho do orifício da rosca, tá? Está 75%, eu vou colocar aqui 50%, tá? Fica um pouco mais encorpado, ok? E aí você pode estar aumentando o tamanho, beleza? Então a carcaça, ela já está pronta. A próxima etapa é estar montando o ponteiro, beleza? Para fazer a montagem do ponteiro, nós vamos precisar de 4 carinhas. Meta, valor, ponteiro e complemento, tá? A meta é até onde o seu velocímetro vai. Nesse caso, nosso velocímetro está indo de 0 a 100%, certo? Então a minha meta vai ser 100%. Mas se por acaso aí o seu fosse até 200, 300, enfim, ou até mesmo algo menor, por exemplo, indicadores que andam ali em 3%, 5%, que são coisas menores, você digita. É o limite máximo que o seu velocímetro vai chegar. Beleza? Valor. Valor é aquele valor que está saindo da tabela dinâmica, tá? Então você vai digitar aqui um igual e vai apontar aquela porcentagem na tabela dinâmica. E vou dar Enter. Ok? Ponteiro, eu vou colocar aqui uns 20%, tá? Esse valor aqui vai ser só para a configuração do nosso ponteiro. Depois a gente deleta ele, tá? E o complemento é igual meta menos valor menos ponteiro. Belezinha? Belezinha. Agora a gente vai puxar um gráfico de pizza. Então você vai selecionar valor, ponteiro, complemento e as respectivas porcentagens aqui do lado. Vai vir inserir, grupo gráficos, inserir gráfico de pizza ou de rosca, e a gente vai selecionar aqui o gráfico de pizza padrão, tá? Vou deletar o título, vou retirar o preenchimento e o contorno do gráfico, que eu não preciso, e vou pegar aqui na legenda, ó, o seguinte, eu sei que o ponteiro é a fatia laranja, então já estou me orientando por ali, tá? Deleta a legenda e vou fazer o quê? Eu sei que o ponteiro é a fatia laranja, então a fatia azul e a fatia cinza, eu vou retirar o preenchimento e o contorno, deixar ela como se não existisse, se estivesse invisível, tá? Então você vai dar 2 cliques para selecionar apenas a fatia cinza, formatar, retira o preenchimento e retira o contorno. E faz a mesma coisa com a fatia azul, retira o contorno e o preenchimento, beleza? Com a fatia laranja, você vai vir aqui em preenchimento de forma, vai colocar cor preta, contorno de forma, cor preta. No contorno de forma, você vai vir em espessura e escolher aqui, ó, 6pt, beleza? E agora você vai lá no seu ponteiro, tá? Onde a gente tinha digitado 20% e você coloca 0, tá? A gente só coloca aquele valor para poder estar editando. E aí você deixa o seu ponteiro do tamanho que você quiser. Eu vou dar uma diminuída nisso aqui, tá? E a gente tem que jogar aqui no meio. Como é que eu faço? Clica sobre o ponteiro, segurando o Ctrl, clica sobre a carcaça, formatar, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar. Beleza? E aí, conforme eu for mudando aqui o mês, ele vai se mexendo, beleza? E aí, agora a gente vai trabalhar com algumas personalizações, tá? Então, eu venho inserir, ilustrações, formas e escolho aqui, ó, a elipse, tá? Abro uma elipsezinha pequenininha, preenchimento de forma preto, contorno de forma preto, clico sobre a elipse, segurando o Ctrl, clico sobre o que eu acabei de agrupar aqui, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar, beleza? E agora eu vou inserir 2 caixas de texto, uma para falar qual mês que eu estou avaliando e a outra para ele me mostrar o valor que eu estou avaliando, tá? Vou vir inserir, texto, caixa de texto, abro, em formatar eu tiro o preenchimento e retiro o contorno, tá bem? Ctrl C e Ctrl V para a gente criar 2 caixinhas, tá? Tá aqui, ó. Para a gente não perder, eu posso deixar até na cor preta aqui. Cadê cor preta? Aí.
E faço o seguinte, nessa primeira caixa de texto, eu clico sobre ela para selecionar, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual e aponto o mês, que vem lá da minha tabela dinâmica, beleza? E dou Enter. Centralizo, coloco negrito, posso mudar a cor e aumento. Vou deixar no tamanho 18, tá? Mesmo esquema. Clico sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, clico sobre o velocímetro, formatar, alinhar e centralizar, tá? Aqui eu só vou centralizar para eles ficarem centralizados. E aí eu agrupo. E agora o próximo, né? Eu vou retirar aqui o preenchimento. Vou colocar aqui embaixo, mais ou menos, ó. Com a minha caixa de texto selecionada, né? Cliquei sobre ela, clico dentro da barra de fórmulas, digito igual e aponto a porcentagem e dou Enter. Centralizo, vou colocar o tamanho 18, que eu coloquei no outro, negrito, cor preta. Com a caixa de texto selecionada, seguro o Ctrl, seleciono o velocímetro, formatar, alinhar, centralizar, agrupar e agrupar. E tá pronto o sorvetinho, beleza, pessoal? Esse aqui é o velocímetro de 360 graus com as cores fixas, beleza? Agora eu vou ensinar a construir o de 360 com as cores com formatação condicional, beleza? Partiu. Bem, vamos lá. Eu vou aproveitar o que já existe aqui, né? Para não ter que refazer tudo do zero. Eu já expliquei como é que puxa a tabela dinâmica, como é que faz a divisão aqui das 10 partes e 10%. E desse rótulo que a gente vai puxar a partir da célula que vai de 10 até 100%, beleza? Então a primeira etapa é selecionar as 10 partes de 10%, vir em inserir, gráficos, inserir gráfico de pizza ou de rosca e selecionar o gráfico de rosca. Deleta a legenda, deleta o título. Retira o preenchimento e o contorno do seu gráfico, ok? Clica sobre as fatias, vem aqui em contorno de forma, eu vou colocar a cor branca. Em contorno de forma ainda, eu venho em espessura e vou colocar aqui, ó, 6 pt ou talvez 3, tá? Vou colocar 3 nesse, beleza? Clico sobre as fatias novamente, venho em preenchimento de forma e escolho dessa vez sem preenchimento, tá? Porque vai passar outro carinha aqui por dentro. Para você não se perder por enquanto, você pode colocar um contorno preto, tá? Para não perder essa fatia aqui. Legal? Legal. A segunda etapa vai ser definir os seus parâmetros. Então, de quantos por cento até quantos por cento vai ficar vermelho, de quantos por cento até quantos por cento vai ficar amarelo e de quantos por cento até quantos por cento ficará verde, beleza? Então vou começar aqui escrevendo o nome das cores, ó, vermelho, amarelo, verde e por último eu tenho que colocar um carinha chamado complemento, tá? Legal. O meu vermelho irá de 1% até 20%. Essa é a minha condição, tá? Então, igual C. Se o valor que está vindo lá da tabela dinâmica, tá? Ele for menor ou igual a 20%, ponto e vírgula. Então, se essa condição aqui for verdadeira, me retorna o valor da tabela dinâmica, que nesse caso é a célula E2. Ponto e vírgula. Porém, se isso for falso, retorne o valor de 0%, tá? Então, vou digitar 0%. Fecho parênteses e dou Enter. Beleza? Por que apareceu esse 0,15? Porque não está em estilo de porcentagem, tá? Então, você pode selecionar esse intervalo aqui dos 4 e colocar o estilo de porcentagem. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui abril, que o valor é 70%, ele me traz o valor de 0%, porque não atende àquela condição que eu estabeleci. Vamos agora para a condição do amarelo. Igual C. Só que aqui, como eu vou ter duas condições, eu preciso inserir a função E. Então, vou inserir E, abro parênteses, beleza? Se o valor da minha tabela, que está vindo lá da minha tabela dinâmica, ele for maior ou igual a 21%, e, aí eu dou ponto e vírgula, o meu valor da tabela dinâmica, ele for menor ou igual que 80%, fecho parênteses e dou ponto e vírgula. Então, se essas duas condições aqui forem verdadeiras, me retorna o valor da tabela dinâmica, que no caso é a célula E2. Ponto e vírgula. Se isso for falso, retorne 0%. Fecho parênteses e dou Enter. Beleza?
E agora eu preciso trazer a condição da cor verde, beleza? Igual C. Se a minha célula E2, que é o valor da tabela dinâmica, for maior ou igual a 81%, ponto e vírgula. Se isso aqui for verdadeiro, retorne o valor da tabela dinâmica. Ponto e vírgula. Se isso aqui for falso, retorne o valor de 0%. Fecho parênteses e dou Enter. Ok? E o meu complemento nada mais é que uma conta de menos, igual 100%, que é o meu limite, menos o vermelho, menos o amarelo, menos o verde. E aí eu dou Enter. Beleza? O que eu preciso fazer aqui agora? Inserir um gráfico de rosca com esses caras. Então você seleciona o vermelho, amarelo, verde e complemento e as suas porcentagens. Venha em Inserir, Grupo Gráficos, Inserir gráfico de pizza ou de rosca e seleciona rosca. Beleza? Vou deletar o título, tá? Vou retirar aqui o preenchimento e o contorno do gráfico. E aqui eu vou pedir a atenção de vocês. Ó. Presta atenção na legenda, tá? Ela vai nos ajudar. Veja aqui que o vermelho ele está sendo representado, vou até puxar um pouquinho aqui mais para cá, puxar para cá para ficar mais fácil. Aí, agora vai. Veja que o vermelho ele está sendo representado pela cor azul. A gente vai ter que o quê? Recolorir. Clica sobre as fatias, formatar, contorno de forma sem contorno. Clica duas vezes sobre o azul para selecionar apenas o azul e preenche de vermelho. Beleza? Vou passar aqui os intervalos para vir um amarelo, tá? O amarelo está representado pela cor laranja. Vou dar 1, 2, 3 cliques, formatar, preenchimento de forma e colocar a cor amarela. E eu vou achar aqui um verde, ó. Cadê o verde? A cor cinza. Beleza. Clico duas vezes para selecionar apenas esse cinza, formatar, preenchimento de forma e coloco a cor verde. Vou colocar esse verde aqui. Beleza? E vou selecionar aqui qualquer outro intervalo, tá? Para trazer aqui o complemento, tá? O complemento é essa cor meio alaranjada. Para não confundir, ó, deixa eu até trazer aqui um vermelho, ó. Essa cor alaranjada aqui. Eu vou deixar ele sem preenchimento e sem contorno. Então eu clico duas vezes sobre essa cor, que é a cor do complemento, preenchimento de forma e deixo sem preenchimento. Beleza? E aí eu posso estar deletando a minha legenda. Ok? Legal. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela minha carcaça, vou deixar ela aqui. Vou pegar esse meu gráfico aqui que está com formatação condicional. Vou dar um Ctrl X nele, ó. Vou clicar aqui nessa carcaça e dar Ctrl V. Tá? Então o que vai acontecer? Aquele meu gráfico com formatação condicional ele vai ficar tangente à minha carcaça. E agora é só editar, tá? Clico aqui sobre as fatias, botão direito, formatar série de dados. Tamanho do orifício da rosca está 75%, eu deleto e coloco 50%, tá? Para ficar um pouco mais espesso, ok? Segunda etapa, clico sobre as fatias, botão direito, alterar tipo de gráfico de série, ok? E aqui eu vou ter duas opções. Eu vou selecionar essa opção aqui da série 2, que é a série que está em preto e branco, tá? E eu marco essa caixinha aqui de eixo secundário, ok? E aí eu dou ok, ó. Um gráfico foi para dentro do outro, beleza? E aí a nossa próxima etapa vai ser o seguinte, você vai clicar nas fatias, vai vir elementos do gráfico e marcar rótulo de dados, beleza? E a gente vai executar aquele mesmo processo, clica nos rótulos, botão direito, formatar rótulo de dados, valor a partir das células, você vai mostrar as células que você quer usar como referência, clica na setinha e mostra aquelas células que estão indo de 10 até 100%, recolhe e dá ok. Desmarca a opção valor, para mostrar apenas o valor que estão vindo a partir da série, e é isso, beleza? Aumenta aí um pouco o tamanho, coloca a cor que você deseja e os efeitos de texto que você deseja. Então, basicamente, já está funcionando, tá? Só que aí, a gente precisa fazer o quê? O nosso ponteiro. Vou refazer o ponteiro, porque é um conceito que eu quero que vocês fixem, tá? Não tem problema. Preciso da meta, do valor, do ponteiro e do complemento.
Meta, eu vou colocar 100%, porque é o meu limite. Valor, eu vou digitar um igual e vou apontar o valor da tabela dinâmica. Ponteiro, eu vou colocar aqui um valor qualquer, que é só para a gente configurar. Vou colocar aqui 20%. E o complemento é uma conta de menos, igual meta menos valor menos ponteiro. E vou dar Enter. Ok? Vou selecionar o valor, o ponteiro e o complemento e os seus valores. Vou vir em Inserir, Grupo Gráficos, Inserir gráfico de pizza ou de rosca, e vou selecionar o gráfico de pizza. Vou deletar o título, vou retirar o preenchimento e o contorno do gráfico. Vou entender que a fatia do ponteiro é a fatia laranja, aí eu já posso deletar a legenda. A fatia azul e a fatia cinza eu vou retirar a cor, então vou dar 2 cliques sobre o cinza, formatar, retirar o preenchimento e o contorno, clicar sobre o azul, retirar o preenchimento e o contorno, clicar sobre o laranja, preenchimento de forma cor preta, contorno de forma cor preta. Em contorno de forma eu venho em espessura e coloco 6pt. Lá no ponteiro onde eu havia digitado 20%, eu digito 0 e dou Enter, ok? E aí eu posso diminuir um pouquinho o tamanho do meu ponteiro. E agora eu vou precisar apenas alinhar um ao outro. Então clico sobre a minha carcaça, segurando o Ctrl, clico sobre o ponteiro, formatar, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar. Beleza? E aí basicamente já está funcionando. Ok? E agora a gente vai para aqueles detalhes estéticos. Vem em Inserir, Ilustrações, Formas, escolhe a elipse, desenha a elipse, vou colocar cor preta e o contorno preto, seleciona a elipse, segurando o Ctrl, seleciona a carcaça, formatar, alinhar, centralizar, alinhar ao meio e agrupar. E agora, tem que pegar direito aqui, senão ele bagunça mesmo. E agora as duas caixas de textos. Vou vir em Inserir, Texto, Caixa de Texto, abro, retiro o preenchimento e o contorno, crio uma cópia dessa caixa de texto para elas ficarem no mesmo tamanho, não ficar tendo que ter retrabalho, tá? Clico sobre a caixa de texto, clico dentro da barra de formas, digito igual e aponto o mês. Vou colocar o tamanho 18 de fonte, vou centralizar, colocar negrito e a cor preta. Clico sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, clico sobre o velocímetro, formatar, alinhar e centralizar, agrupar e agrupar. E agora preciso fazer para o último. Clico sobre a caixa de texto, clico dentro da barra de formas, digito igual e aponto o valor que vem da tabela dinâmica. Vou centralizar, colocar o negrito e o tamanho de fonte 18. Vou colocar aqui mais ou menos aqui embaixo. Clico sobre a caixa de texto, segurando o Ctrl, clico sobre o velocímetro, formatar, alinhar, centralizar, agrupar e agrupar. Beleza? E esse aqui é os dois modelos que eu gostaria de apresentar para vocês do velocímetro de 360 graus. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem acompanhou até o final, fico imensamente grato. O arquivo, o meu LinkedIn e o meu currículo vai estar tudo aí na descrição e nos comentários, tá? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado. Até a próxima. Fui.